Alô? Seu seguidor, só um minutinho. Nossa, fiquei quente também. Alô? Oi, gente, a gente teve um problema. Joca, você tá aí? Joca, a gente teve um problema com o Instagram. Desculpa, mas a gente tá tentando ver se o Joca tá aí ainda pra chamá-lo. Joca? Bunker do dia. Ô, Aí, aê, né, dia? você não sabe o que a gente passou aqui. Eu tô transpirando, quase tendo um ataque de A nervo. gente é velhinha. Joca já entrou? Joca, pronto. Não Sabe o que acredito! acontece? Salve! Sabe o que acontece, Joca? A gente tem raiz, a gente consegue, a gente é mandarina. É. Gente, desculpa, é a falha técnica. É... A Daniela quase teve uma síncope, eu também, de calor, na Ah, menopausa. minha mãe já estava decepcionada. Tudo Joca, bem, Joca? Tudo muito bom? ter Agora você sim. aqui. Agora sim. Agora... Bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar tudo de novo. Foi assim, sabe assim, para Eu animar já os tinha até ânimos? desculpa para as Você tem que ficar pessoas ali, vermelhinha mas assim, nervoso, não adianta. Ba- Joca, a sua internet está baleando. Então, eu acho que a sua internet tá, está. eu vou sair do meu link. Ouvindo agora? Você está Tô. congelando. Eu vou sair do meu lindo cenário de biblioteca e voltar aqui para a Tudo sala. bem. Pronto. Eu acho que fica legal essa coisa disruptiva. Se você quiser ir para a cozinha, também pode. Na cozinha tem gente. Ah, tá. Então vamos lá, Joca. Bem-vindo. E para quem ficou e quem retornou, bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela presença. A gente teve um probleminha técnico, mas já passou. Então a gente está aqui hoje, eu e Roberta, com o Joca Terron, o autor de vários livros. E o que a gente vai falar mais hoje é o A Morte em um Meteoro, que foi lançado ano passado, né, Joca? Pela Todavia. Foi. O ano passado, pela Todavia. Parece que foi lançado há uns 100 anos, mais ou menos. Parece. Mas ele é muito atual. Bem. E é legal, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente está falando de morte meteoro. Muito legal isso. A gente nem pensou nisso. E de extinção, o meio ambiente está, coitado, sofrendo. Mas, bom, vamos começar. Eu quero começar, antes da gente começar a falar sobre o livro, eu queria que você falasse um pouco sobre, antes do livro, que é algo que eu pensei outro dia quando eu estava lendo sobre você, sobre o livro, sobre como você chegou nessa história, como que surgiu dentro de você essa ideia. E você falou, eu me peguei pensando no Como Odiar o Fim do Mundo, do Krenak. Sim. Que eu tinha lido antes do teu. E daí eu lembro de você falando que você participou de uma Bienal, foram dias de estudo em Cuiabá, e que você encontrou o Krenak, e você também encontrou várias pessoas, estavam com você, o Benê Fonteles, e eu queria saber, nesse encontro, nessa experiência sua, com aquela curadoria da Bienal, foi aí que esse contato com o Krenak, foi aí que essa ideia veio? Foi antes do conto isso, não foi? Foi sim. Bem, boa noite, né, gente? Perdão pelo atraso. Olha, essa experiência aí foi muito bacana, mas a Bienal, como é que eu acho que foi a primeira curadoria coletiva que a Bienal de São Paulo, Bienal de Arte de São Paulo teve, né? Acho que foi o Johann Voss, né? Acho que é assim o nome dele. Pois é. E tinha uma turma de curadores e eles organizaram uma coisa maravilhosa que eram uns encontros
com alguns convidados específicos em diversos lugares assim da América Latina, da América do Sul, né? E houve em Cuiabá. Eu sou cuiabano e me convidaram, acho que por isso. E daí tinha muita gente lá. Pedro Cesarino, que é antropólogo, escritor, tinha o Álvaro Tucano, tinha lideranças indígenas, tinha Nani Terena, uma mulher terena que tem doutorado em arte, em teoria da arte, que é uma figura incrível, tem um trabalho super legal lá de Cuiabá também. Tinha Tetê Espíndola. Foi interessante. E tinha o Bené Fonteles, que morou muitos anos em Cuiabá e cujo trabalho plástico assim tem muita influência, muito diálogo com a cultura indígena. Agora, eu não sei se foi preponderante para o livro em si, sabe? Foi para outras coisas, talvez, assim. Na realidade, a preocupação com os indígenas sempre teve no meu horizonte, assim. É um tema que me interessa não só a cultura, mas a preocupação e a presença fantasmagórica assim dos índios é uma coisa que sempre acompanhou, sempre teve presente. Eu passei a infância toda em lugares muito pequenos, né, do Mato Grosso, cidades minúsculas, e no Mato Grosso em particular, assim, eu, enfim, é uma coisa que pertence à minha vida, assim, não dá para dizer que foi nessa experiência específica que surgiu essa preocupação, sabe? É uma coisa muito antiga, é uma preocupação muito antiga. Dia desses, minha mãe me enviou uma foto linda, assim, feita pelo meu avô, pai dela, que é mato-grossense também, e uma foto de um indígena bororo, que é uma cultura predominante no Mato Grosso, né? E, e são os dois juntos, assim, de braços dados, assim, e atrás da foto, o meu avô escreveu assim: o meu melhor amigo. Este foi o meu melhor amigo. Então, a presença indígena sempre. Eu tenho tios com ascendência indígena. Eu tenho uma tia, minha tia Lucila, que é prima do Marechal Rondon, né, que tem sangue pororo. Então, sempre foi uma coisa presente, uma preocupação, assim, né? Mas daí, o livro, propriamente, ele nasceu de... Eu nunca sei direito, eu não sei explicar como é que os meus livros nascem. Então, sempre, quando eu explico, eu tento explicar depois, sempre soa, para mim, soa como uma espécie de mentira, porque eu não consigo recuperar como é que os livros surgem, as histórias surgem, não sei, não faço a menor ideia, mas comigo em específico teve um evento que foi e que nem aconteceu no Brasil, embora envolvesse indígenas, que foi a morte daquele missionário norte-americano nas Ilhas Sentinela do Norte, que fica lá nas Guinés, na Nova Guiné, e que aconteceu, acho que foi em agosto, setembro de 2018, se eu não me engano. Foi próximo da virada do ano. Foi um missionário muito jovem, norte-americano, desses evangelistas, assim, e que foi se aproximar, tentou se aproximar, contra a lei, inclusive, porque era proibido, desse povo isolado, que é chamado de Sentinelas do Norte, lá da Nova Guiné, Papua Nova Guiné, e eles fizeram o que os indígenas deviam fazer sempre nesse tipo de... Foi cobri-lo de flechadas. Né? E aí ele morreu. E eu fiquei impressionado com essa história, primeiro porque aí eu fui investigar a história dos Sentinelas, de quem eu nunca tinha ouvido falar. E essa história me fez voltar à lembrança, esse espanto que eu sinto, né? E que as pessoas deveriam sentir, as pessoas deveriam ficar muito espantadas com o fato de ainda existirem tantos povos isolados no mundo, né?
e que fazem questão de se manter isolados para preservar sua cultura, preservar sua vida, né? E no Brasil são, sei lá, mais de 100 povos, se eu não me engano. E não é um espanto. Para mim sempre pareceu assim como um erro, né, de programação da máquina de destruição colonialista que esses povos indígenas continuem a existir agora. Depois de toda a desventura colonialista pelo mundo todo, e de tantos genocídios e extinções múltiplas de povos e culturas que foram completamente devastados, o fato dessas pessoas existirem, persistirem, é um negócio que sempre me espanta. Sempre me espanta. Sim, E aí esse espanto eu usei para escrever essa história. Né? Já a história, propriamente, eu não faço ideia de como surgiu, porque as histórias surgem justamente por isso que a gente escreve as histórias para descobrir o que elas são. Assim, Joca, então, a minha dúvida, eu vou fazer uma pergunta, se a Dani quiser fazer mais uma, e depois a gente abre para as pessoas perguntarem, porque a gente tem um tempo limitado de 1 hora, né? Então, a minha pergunta, já que a Dani perguntou da origem, como é que foi escrever esse livro aqui de São Paulo, né? A partir de uma cidade urbana em 2019, que você deve ter escrito, né? Foi em 2019 ou 2018? A Foi, escrita. foi em 2018, mas eu não escrevi aqui, Roberta. Não tem Ah, como. não? Não, eu escrevi na praia, numa praia cearense, numa casa que fica direto assim no mar, assim que tem pouquíssimas pessoas morando na vizinhança, assim, numa cidadezinha chamada Carapicuí, Icapuí, e Carapicuíba é outra. Icapuí, perto de Capuí, assim, e é um lugar onde eu já passei várias viradas de ano, e eu estava lá enquanto eu escrevia o livro, sabe? Eu escrevi muito rapidamente, é um livro muito Isso que eu breve, ia né? perguntar, quanto tempo você levou? Assim, para escrever a primeira versão foi 1 mês, assim, porque é um livro muito curtinho, né? É quase um conto estendido esse livro. É uma novela. Ô, Joca, Hum, é curtinho, mas é um livro maravilhoso, cheio de uma estrutura enorme. A gente fica imaginando que você fez um mapa para poder localizar todos os personagens. Eu fiquei pirando, assim, de como é que foi escrito isso. E usando um termo que você gosta de usar, quais foram os andaimes que você usou para depois retirar? pois talvez ele tenha saído tão rapidamente assim, porque eu não precisei pesquisar muito. É um tema que eu gosto, que eu estudo, assim, naturalmente há muitos anos, e, portanto, eu não perdi tempo fazendo pesquisa, né? Essas coisas chatíssimas que é ficar investigando aquilo que você quer escrever, entender e tal. Quando eu cheguei a um determinado ponto da escrita que eu percebi que, por exemplo, eu teria de haver uma cosmogonia do povo Kajapucuji e bababá, até então eu pensava em usar os Turuarra, que é um povo lá do Alto Purus também. E eu decidi ser irresponsável e, pelo menos, não bateu a responsabilidade. Pensei que daria muito trabalho eu ficar citando ipsis literis, assim, tendo cuidado de ser respeitoso e não, sabe, citar tudo corretamente, bababá, não sei o quê. Eu achei melhor, inclusive eticamente, que eu inventasse um povo, né? E aí isso me deu muita liberdade, porque eu fiz uma espécie de liquidificador assim de culturas e de coisas que eu sabia sobre diversas culturas indígenas, e eu pude criar livremente, entende? Daí saiu muito rápido, então não precisei ficar, sabe, ligando uma coisa a outra, tal, me baseando nisso ou naquilo. Por isso que eu acho que eu escrevi rapidamente. Mas eu tenho essa teoria também, sabe, Roberta, de que, bem, alguns livros a gente tem que se preparar a vida toda para poder escrevê-los, né? Tipo, Vai guardando, né? é, Armazenando. sim, essas coisas. Vocês sabem, vocês escrevem também.
você descobrir um assunto, você precisa se tornar bastante íntimo dele para poder meio que esquecê-lo, deixar de lado as coisas mais concretas daquelas informações que você obteve através da pesquisa e para finalmente poder escrever com liberdade, né? Ou seja, é na medida em que você começa a esquecer um pouco aquilo que você pesquisou, é que você, enfim, pode escrever à vontade. E, portanto, acho que tudo aquilo que eu havia investigado e estudado informalmente e tal, considerando a minha preocupação, né, com antropologia, com culturas e tudo mais, nessa hora eu já sabia, meio que sabia e já, né, já tinha liberdade que o esquecimento ou certa irresponsabilidade criativa acabam dando para a gente. E aí a coisa saiu muito rápido. Depois eu trabalhei mais um pouco, assim, né? Mas não me ocupou muito tempo. Ultimamente eu estou tomando de uma grande urgência para escrever, sabe? Eu acho que não dá para ficar revisando muito, né? Não dá, os tempos estão muito acelerados, né? Mesmo na poesia, você acha que esse processo está mais rápido? Porque o seu livro de poesia, que pelo menos eu tenho, é bem construído, bem trabalhado, é bem concreto, assim, com lirismo. É lindo o livro, aliás. Recomendo. Obrigado, está esgotado, mas o sonâmbulo canta no topo do edifício em chamas. Esse para reunir os 60 e poucos poemas. E congelou. A internet. Estão me ouvindo? A internet. Voltou agora, voltou. Voltou? Agora sim. Sim, pois é. Esses poemas, mais ou menos. Esses poemas desse livro, eles... bem, eu levei, sei lá, mais de 15 anos escrevendo esses poemas, né? Porque eu escrevo um poema de vez em quando, sou um poeta meio bissexto, assim, eu não consigo escrever poesia planejadamente, como ficção, por exemplo. Ficção eu escrevo todos os dias. Eu preciso escrever, eu escrevo, todo dia eu acordo, eu escrevo um pouco. Agora, poema eu só escrevo quando eu sou tocado por algo, por alguma coisa. E daí eu trabalho bastante no poema, até me sentir satisfeito com ele. E é isso. Mas eu achava que eu nunca mais ia publicar poemas. Né? Para quem está chegando agora, é só para a gente organizar. A gente está falando com o Joca Terron sobre as obras dele, principalmente A Morte e o Meteoro. E o Joca é romancista, contista, tradutor crítico literário. Nosso professor, mais importante. Já foi nosso professor, ajudou muita gente na nossa escrita. Então, o livro A Morte e o Meteoro, você está falando sobre origem, sobre identidade no livro, e tem um imbróglio de identidade, né, no livro. Assim, eu fiquei pensando sobre... Claro que a gente fica pensando sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo com os povos indígenas, esses 50 índios que estão prestes a serem extintos, né? Quer dizer, isso a gente no começo já sabe, não estou dando spoiler. Eu estou aqui, não dá spoiler, não dá spoiler. Mas eu fiquei pensando quando eu estava lendo sobre isso de raiz, de acabar o término, o fim de uma identidade, o fim, uma extinção mesmo, assim. Perde-se a razão de ser, né? Perde-se a razão quando você extingue os seus rituais, isso ficou muito forte em mim. E eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma distopia, mas é o que está acontecendo, né? Bem, eu não sei, o processo de apagamento de tudo, assim, ele, acredito que é a regra, né, da realidade. Se a gente tomar em consideração o que a gente vive no Brasil, o Brasil ele é um país naturalmente desprovido de memória, né? O tempo todo a gente ouve... eu adoro aquela piada do Ivan Lessa, que dizia que no Brasil, de 15 em 15 anos, a gente apaga completamente a história e vai recriando.
E é um pouco isso. Agora, no nosso caso específico dos brasileiros, eu acredito que a memória, a desmemória e o desprezo pela permanência de tudo que nos fez tem um sentido muito claro, que é de destruição do pertencimento, destruição da percepção que nós temos do outro, a destruição da percepção, portanto, daquilo que nós próprios somos, né? Acredito que esse constante ataque contra a nossa própria memória, contra tudo, né? E a cultura, esses permanentes ataques que a cultura tem sofrido, principalmente no dia de hoje, são um retrato bastante evidente, bastante claro, porque em outros períodos, quando os ânimos estão mais apaziguados, isso acaba sendo colocado um pouco debaixo do tapete e é esquecido. Porém, como agora nós vivemos uma época de confrontamento, de confronto permanente, fica evidenciado de que esses ataques permanentes contra a nossa própria memória, contra aquilo que nós somos, têm o claro intuito de destruição da constituição de uma verdadeira identidade. Na medida em que você despreza aquilo que nos conforma, né? E aí eu incluo todas as culturas de todos os povos que construíram esse país e que fazem essa tessitura étnica, cultural que nos gerou. Quando você destrói, despreza isso, você procura um vazio, né? É o próprio louvor da extinção, o próprio louvor da destruição, né? Como se fosse terra arrasada para permanentemente se construir em cima, né? Vamos arrasando e construindo. Patrola, constrói em cima. Patrola de novo, constrói em cima. São Paulo, eu acho que a cidade de São Paulo é o mais perfeito retrato dessa falta de compromisso com a história, com tudo aquilo que nos faz, né? E com o coletivo, né? E essa talvez seja a preocupação essencial do livro, né? Assim, é o subtexto do livro. Os indígenas, os Kajapukuji, esse povo isolado que protagoniza a história do A Morte e o Meteoro, eles são um pretexto narrativo para eu discutir esse projeto de destruição cultural que existe no nosso país, né? Agora, os indígenas são a ponta disso, né? É a ponta de lança dessa destruição, porque eles são as vítimas primordiais desse processo colonialista, que não acabou, né? Não podemos nos iludir. O que esse governo que está representa é justamente o último episódio dessa novela sem fim, cujo tema é a própria destruição. Então, é isso. Os Kajapukuji me pareciam que era o pretexto ideal para discutir isso. E também o livro trata, de alguma maneira, como mesmo as boas intenções, quando o inferno é muito quente e vasto, como é essa nossa terra onde nós vivemos, mesmo as boas intenções podem ser destruidoras, né? Uhum. É um pouco isso que o personagem Boaventura representa. Porque eu comecei a escrever o livro e os livros, aparentemente, a história é sobre os Kajapukuji, mas não é somente sobre esse povo indígena. Talvez, essencialmente, a história de Boaventura, que é um equivocado, né? E muito É o brasileiro que conhece bastante esse povo, né? Porque é o brasileiro. Ele é um antropólogo que se envolve com os Kajapukuji e viaja até eles, e, enfim, é um pioneiro, mas ele comete muitos erros na sua história, na sua trajetória, né?
Enfim, é uma história bastante ambígua a que é contada pelo A Morte e o Meteoro. Ele não é uma história muito clara, né? Então, nesse ponto, eu vou pegar o gancho para falar desses narradores aqui do livro, né? É, eu queria duas perguntas, na verdade. Essa ambivalência me parece aparecer também no narrador, na escolha dos narradores, né? E a segunda pergunta é se isso de ter dois narradores, dois focos narrativos, é um trabalho que já vem do Noite Dentro da Noite, de certa forma, né? Que tem uma sobreposição de narradores também, tem a segunda pessoa. Enfim, queria que você falasse um pouco dessas escolhas narrativas. Bem, eu uso muito desse tipo de narração circuncêntrica, né? Sei lá, eu não sei o nome disso, mas na medida em que nos meus últimos livros eu tenho explorado muito essa forma narrativa, que é alguém que começa a contar uma história de outro alguém e a voz desse outro alguém meio que se mistura à voz daquele que inicialmente conta, né? Por isso que eu falo que é uma narração concêntrica, né? Que pode ser mais ou menos resumida na forma assim: ele disse que não sei, que ciclano disse, que fulano disse, que Beltrano disse, que, né? E essa maneira circular. Eu não sei, é uma maneira que eu acho bastante adequada para contar as minhas histórias, porque e muito adequada aos tempos de hoje, onde as experiências são múltiplas, mas mais do que isso, quando eu pretendo usar esse tipo de forma, é porque eu tento, de alguma maneira, atribuir veracidade àquilo que é contado. E nem sempre o narrador ele tem essa propriedade, ele é dono daquilo que ele conta, né? Às vezes ele conta as histórias dos outros, e na medida em que a voz do outro invade a voz dele próprio, como narrador, me parece uma posição menos autoritária do que você meramente ter um narrador em terceira pessoa, alguém que saiba a história de tudo e de todos, sabe? Isso, Acredito... diga. isso faz com que o leitor, eu como leitora, fique mais instigada para saber também, porque quase alguém tentando fazendo com que eu fique curiosa para saber da vida daquela outra, do outro narrador, do outro personagem, porque são dois personagens, esse romance se situa em dois tempos, né? Então eu lendo, eu ficava muito curiosa, porque eu O que queria. vai acontecer agora? E eu estava junto com o burocrata, querendo saber sobre a vida do Boaventura. Então, Sim. isso é muito legal, porque eu estou descobrindo junto, eu, leitora. Muito. E essa forma também quebrada, não linear, né? Porque acaba sendo uma narrativa não tão linear, porque uma hora está o vídeo falando, uma hora está o burocrata falando, tem muito a ver também com o nosso mundo atual, né? A maneira que a gente fala, né? Essa coisa de que eu vi uma coisa na internet que alguém postou, que fez... Eu estou falando besteira ou tem sentido isso do telefone sem fio, né? Tem um paralelo, né? Um paralelo. Tem. Parece, é verdade, tem sim, né? Me parece assim que hoje em dia... Eu busquei muito essa forma, porque parece que hoje em dia nós todos somos narradores e, ao mesmo tempo, somos narrados. Enquanto narramos, né, somos narradores e simultaneamente somos narrados. Na medida em que a multiplicidade de vozes, de possibilidade de narrativas, né? Na medida em que todo mundo hoje parece permanentemente atravessado por uma espécie de narrativa pública, ou seja, com a intimidade nunca foi tão mitológica, parece que só existe no campo do mito hoje. Hoje todos somos públicos de alguma maneira, e na medida em que nós nos narramos publicamente, nós também somos narrados por outras pessoas que permanentemente também se autonarram e assim por diante. Então,
o que a gente vive é isso, assim, uma permanente narrativa múltipla de muitíssimas camadas, em que ninguém, sei lá, me parece também, de alguma maneira, uma espécie de reprodução da Torre de Babel que a gente está vendo hoje, né? Lembra, né, da história bíblica da Torre de Babel, em que todos começam a falar línguas e ao mesmo tempo, e ninguém mais se entende. E aí vem o caos. E isso tem a ver com o que você falou antes, das camadas também da cidade, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem milhões de camadas para baixo que foram deixadas pelos bandeirantes, pelos indígenas, pelos tantos povos que por aqui passaram, né? E aí eu só pego um gancho aqui para falar também só uma outra coisa, que aí depois a gente passa para o internauta também. Mas isso das camadas tem a ver também com a cinza. Você lembra quando teve as queimadas, que as cinzas apareceram aqui em São Paulo, ficou tudo cinza? Então é tudo conectado, né? A gente está perto, a gente está junto. E isso é... Porque eu ia falar também, como o Joca tem o background dele de designer, dessa coisa da imagem, você escolheu no final do livro de botar umas imagens, né, também. Eu queria que você falasse um pouco dessa... É do astronauta? É do astronauta, exatamente. Mas ele entra na narrativa de alguma forma, o desenho entra na narrativa. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre abrir mão além das letras, né? Além das frases, usar também as imagens para narrar essa história. Por que isso? Assim, bem, a minha formação é toda visual, assim, então, né, eu estudei artes visuais, estudei arquitetura, estudei design gráfico, e eu acredito que a minha imaginação é muito visual também. Então, eu preciso, para narrar, eu preciso enxergar de alguma maneira, ou tentar reproduzir aquilo que eu vejo imaginativamente. Mas, além disso, também gosto da ideia do uso de imagens, de ilustrações, não a imagem literária, que é textual, construída com palavras e tal, que a imagem textual é de alguma maneira, uma tentativa de reproduzir a experiência comum, né? Na medida em que eu projeto uma imagem textualmente, eu, de alguma maneira, tento fazer ou imprimir na imaginação de quem lê o texto, tento, de alguma maneira, recuperar a experiência pessoal daquela pessoa que tenta ou procura ver aquilo que eu, enquanto escrevia, via. Mais ou menos isso, é meio confuso, mas enfim. Agora, o uso de desenhos, imagens desenhadas propriamente, é uma coisa que me interessa e que eu aprendi, pelo menos, lendo história em quadrinhos, né, que foi os gibis, as histórias em quadrinhos foram fundamentais assim na minha formação, como narrador e como pessoa, né? Sou um grande apreciador, leitor de quadrinhos, mas também é muito influenciado pelo trabalho do Valêncio Xavier, que é esse magnífico escritor paulista que viveu muitos anos em Curitiba, a trajetória toda dele está ligada à cidade de Curitiba, e que era um autor de novelas que reproduziam imagens, mas as imagens, no caso dos textos do Valêncio Xavier, elas nunca são mera ilustração. Elas têm função narrativa. Então, elas têm uma função narrativa que é tão preponderante quanto a do próprio texto, né? O Valêncio Xavier usa nos seus romances como O Mês da Gripe, O Minotauro, Maciste no Inferno e outros livros dele, a imagem ela conta a história na mesma proporção que o texto também conta. Ou seja, a imagem não está subordinada ao texto. Ela funciona também como um elemento narrativo. Então, isso me interessa muito, porque, bem, a gente vive uma cultura predominantemente visual, né? Mas eu gosto de usar a imagem de forma a fazer com que ela funcione quase como um enigma
E no caso desse livro aí, a Dani, para mim, isso sim é um spoiler, o que ela falou, o que a imagem é. Porque a imagem, ela tem, nesse caso desse livro, ela tem um significado, um simbolismo específico. Primeiro, ela tem um caráter enganador, de certa maneira, porque ela simboliza um equívoco, simboliza um erro do narrador, do personagem Boaventura, que é o protagonista do livro. Protagonista ou protagonista, ele está mais para agonista do que exatamente para protagonista, né? Já que ele causa tantos males, mas e esse desenho que ele interpreta mal, né, ou equivocadamente, ele acaba acarretando outros desdobramentos, né? E que acabam conduzindo a história do A Morte e o Meteoro ao seu final apoteótico, para não dizer outra coisa. Então, tem uma pessoa perguntando justamente sobre o final, se foi algo que você foi construindo o final ao longo da escrita ou foi algo que surgiu no final? Não, bem, não surgiu. Quer dizer, eu não sei, eu não me lembro mais. Porém, eu sabia como é que ia acabar, né? Eu sabia como acabaria, sem dúvida. Que na realidade o título é como se fosse, o livro é como se ele fosse um Ouroboros, aquela figura mítica da cobra mordendo o próprio rabo, né? Então a estrutura narrativa de A Morte e o Meteoro corresponde ao Ouroboros, que é uma figura mitológica que representa uma cobra que come o seu próprio rabo. Então ela tem esse elemento circular, né, na estrutura do livro. E, portanto, também a gente não pode esquecer que enquanto é contada a história de Boaventura e seu envolvimento com esse povo isolado, que são os Kajapucuji, e também é uma história de luto, de perdas, etc., paralelamente também é contada a história de uma expedição chinesa para habitar Marte. Porque a história de A Morte e o Meteoro acontece mais ou menos em 2033, segundo meus cálculos. Onde talvez seja possível 2033, 2035, é o que anda se calculando para a possibilidade de um voo tripulado a Marte. E, nesse caso, esse voo, essa história é contada paralelamente ao livro. É por isso também que, sempre que me perguntam... eu já ouvi comentários do tipo, eu li o livro e fiquei deprimido, o final do livro me deprimiu. Pois eu vejo o final do livro como um final esperançoso. Eu acredito que o final do livro ele tem um caráter de possibilidade, de potência, né? É um final que sugere, porque tudo que é tratado a respeito por exemplo, das possíveis dimensões do tempo, de como, de alguma maneira, é tratado também o mito do eterno retorno, é tratado no livro. Então, o final, para mim, ele guarda um caráter de esperança. Se essa esperança vai se concretizar, e mais do que isso, caso ela se concretize, novos erros não serão novamente cometidos e talvez eternamente cometidos, e talvez seja essa a grande sina da humanidade, que é repetir seus erros, ser vítima dos seus erros e repetir seus erros e ser novamente vítima dos seus erros, numa espécie de círculo vicioso que nunca termina. A gente não pode saber, né? Mas eu acredito que não, que em algum momento talvez a humanidade aprenda e esse ciclo vicioso seja interrompido, que que essa roda viva continue permanentemente viva, né? Enfim, não sei. Loop de linguagens de programação, que alguém está falando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui, senão depois... Pode fazer uma pergunta? Sem dar spoiler para quem... não, Zé já falou, tá. A humanidade... desculpa, Dani. Humanidade ou civilidade do colonizador, aquele que controla a narrativa sobre o outro, tentando dirigir sua história. Acho que a pessoa está
só elucubrando. Desloca o romantismo da salvação civilizatória. Joca, tem uma pessoa te mandando um abraço aqui de Cuiabá. Abraços! E tem uma pessoa... o nome do escritor que você comentou, o paulista de Curitiba, é Valêncio Xavier, né? Valêncio Xavier. Valêncio Xavier. Tá, que alguém está perguntando aqui. Vamos mais, então. Vamos lá. Deixa eu fazer uma já adiantando aqui. Qual é o próximo? Já tem o próximo? Já estamos escrevendo? Bem, Ela quer escrever com você, tá vendo, né? Já estamos escrevendo? Vamos bater uma bola? Ela já está aqui se convidando. olha, eu escrevi um livro, acho, assim, eu estou trabalhando eu não sei se está pronto. Eu passei por uma experiência meio maluca de escrever um romance à mão, nos cadernos, mas esse é um livro que eu estou trabalhando há mais tempo, sabe? Na realidade, é o livro que eu estava trabalhando depois no qual eu comecei a trabalhar depois de concluir o Noite Dentro da Noite, que foi publicado em 2017. Então, eu comecei a trabalhar nesse livro e empacou, não ia adiante, eu não sabia, diversos problemas começaram a acontecer em relação a ele, e reescrevi desse jeito, escrevia daquele, enfim, e fui ficando infeliz com ele. E daí que apareceu A Morte e o Meteoro, a história da Morte e o Meteoro. Talvez A Morte e o Meteoro, inclusive, tenha se beneficiado de sair tão rapidamente, muito por conta desse impasse que estava me chateando brutalmente, porque às vezes o livro não vai, né? Simplesmente você não consegue achar a porta de entrada dele, assim, por mais experiente que você já tenha publicado e escrevido e escrito muito e tal, às vezes realmente você não consegue. E foi o caso. E, bem, quando eu publiquei A Morte do Meteoro, eu achei que era hora de retomar esse projeto. Só que eu não queria retomar todos os textos que eu já havia escrito, que eram justamente o fruto de tanta empacação, entendeu? Era o que tinha me levado a esse impasse. E decidi começar tudo de novo escrevendo à mão, coisa que eu nunca tinha feito. E foi muito bom e difícil ao mesmo tempo, porque sim, as minhas frases são muito... Eu trabalho muito com oração subordinada, são frases muito longas. Longas. Longas, e eu escrevo muito devagar, a gente perde o hábito de escrever à mão, né? A mão dói. E eu começava a escrever a frase, quando eu estava na metade da frase, eu já não lembrava mais o que eu tinha querido dizer lá no início, quando eu tinha começado a frase. Então, justamente o processo de transcrição desses cadernos foi muito doloroso também, porque havia um monte de frases que não faziam o menor sentido. Parecia a frase de alguém que estava com algum problema neurológico, assim, que no meio da frase tinha um surto. Um lápis. E esquecia aquilo que estava escrevendo. Mas, enfim, agora eu consegui, depois de alguns meses trabalhando na transcrição dos cadernos, eu tenho uma primeira versão dele. E agora eu estou trabalhando, né, para ver se faz sentido, né? Que a primeira coisa que a gente faz quando depois termina o livro é começar a trabalhar e reler para ver se faz algum sentido. E depois dá para alguém, para que alguém leia, para esse alguém dizer para você que você não está completamente louco e que realmente aquilo faz algum sentido. Então estamos nessa, né? Mas aparentemente não há muita pressa, né, em relação a... assim, eu acho que é um livro, embora eu esteja tenha trabalhado nele nos últimos anos, muitos livros, eu imagino que com tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, né, com a pandemia, com essa brutalidade política e financeira, toda essa brutalidade inexplicável que a gente está assistindo nesse país, eu imagino que muitas pessoas, muitos autores que estavam trabalhando em seus respectivos livros tenham sido atrapalhados por isso tudo, porque não só pelas contingências, né, por tudo de terrível que tem acontecido, mas também porque as histórias talvez tenham deixado de fazer sentido, né? Assim, muita coisa inesperada está acontecendo. Vamos combinar, né?
A pandemia, por exemplo, é uma coisa que nos coloca em xeque. A gente não sabe como é que as coisas vão se dar depois que tudo isso for superado, espero que seja, né? Teremos ainda muito período de luto e de tentativas de compreensão e de revisão de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Então, imagino que muitos textos não tenham sobrevivido a tudo. No entanto, o meu, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, talvez ele sobreviva, porque era a história justamente de um cara que ele está tão obcecado por um problema, por um terrível problema que lhe acontece, uma coisa horrível, terrível, e ele está tão voltado ao seu próprio umbigo que ele não percebe que o mundo se desfaz ao lado dele. Então, eu parti muito, assim, eu sempre me parto para começar a escrever os livros, eu parto de algumas perguntas que eu faço a mim mesmo, né? Como é que alguém reagiria se alguém que estivesse tão fechado no seu próprio mundo, pode ser um ato narcísico ou egótico, não é o caso do meu cara, do meu protagonista, embora seja um pouco também, ele tem um problema terrível que o congela praticamente, e ele não consegue ver o que está acontecendo ao seu lado. Então, como é que seria se o mundo acabasse e essa pessoa não percebesse? E, de repente, ela se deparasse num mundo que deixou de existir. Daí que essa é a pergunta essencial do livro, sabe? O que acontece na história eu não posso contar. E, principalmente, porque eu não sei se vai fazer sentido, se alguém vai querer publicar esse livro, se o meu editor vai querer publicar, se alguém vai querer ler, mas tem outra coisa em relação a ele que me preocupa, que é assim, no meu último livro, vários leitores comentaram o caráter profético que a história tem, por conta de toda o terrível drama, a terrível violência que os povos indígenas da Amazônia estão sofrendo. E tudo isso que a gente viu, está vendo. Outras pessoas também já haviam feito isso no Noite Dentro da Noite, acusando o livro de ser profético, porque tem um elemento importante do Noite Dentro da Noite, que é a existência de pirrareria pipepirare, que é um líquen que invade o corpo das pessoas e substitui suas vísceras por palha. É uma espécie de taxidermista divino, né, que destrói e que prova que, na realidade, verdadeiramente autoritários e poderosos, né, são os seres minúsculos, como a Covid-19 né? O vírus. Nós vemos essa brutalidade desses governos autoritários, autocráticos, tentando impor todo o seu autoritarismo, desrespeitando os povos, mas, na verdade, nós, povo, sabemos que verdadeiramente poderosos são os micro-organismos. Esses são os verdadeiros poderosos, né? Então, pirrareria, pipepirare, que dá título ao livro, a palavra em Guarani para Noite Dentro da Noite, já é um pouco, antecipa de alguma maneira isso de terrível que nós estamos vendo, né? Acontecer. Sim, mas a questão é, se acontecer o que acontece no livro que eu escrevi, que eu estou trabalhando, bem, espero que não... E ele está confinado? Ele está confinado? O personagem está confinado dentro de uma casa? Não, ele está confinado no primeiro capítulo. Ele passa e quando ele sai, acontece algo com ele. E ele não pode mais voltar ao seu confinamento, né? Entendi. De alguma forma, a gente vai sair diferente desse confinamento. Com certeza, todos nós temos que... A gente está lidando com não só adaptações, mas muitos desafios, né, aqui entre nós. Sim.
A gente mudou um pouquinho, porque... A gente mudou um pouquinho para poder botar o cabo, para poder carregar a bateria. Olha, existe... eu adoro a ideia de que talvez o grande drama da modernidade seja a nossa impossibilidade de voltar para casa. Nós não podemos voltar para casa, né? Por quê? O que significa isso? Bem, uma ideia que se refere certamente a nossa impossibilidade de recriar o mundo, mas que tem tantos desdobramentos simbólicos, assim, na medida em que a gente, por exemplo, envelhece, se torna cada vez mais impossível a gente se voltar para casa, né? Voltar para nossa casa. Porque a nossa casa é o que? É a infância, a potência do início da vida, é tudo aquilo que não pode mais ser recuperado, né? Os desdobramentos que isso podem acontecer na atualidade são inúmeros, em relação, por exemplo, às migrações, né, terríveis que aconteceram do século XX para cá, ou na história da humanidade, mas que a cada geração tem novos episódios e novas necessidades, e que também simbolizam essa impossibilidade que nós temos de voltar para casa. No caso os refugiados, né? Os resfriados? Os refugiados. Os refugiados. Sim. No caso do meu personagem, ele fica verdadeiramente, ele depois de passar esse tempo confinado, ele sai, quando ele volta, a porta do prédio dele está blocada, todas as janelas, ele não tem mais como voltar para casa, ele fica preso na rua. Ou seja, que é o outro lado, né? E é o lado de um monte de gente. Eu moro aqui na região central de São Paulo, de um monte de gente que vive na rua. Essas pessoas, essas dezenas de milhares de pessoas que vivem nas ruas das grandes metrópoles, desta metrópole aqui principalmente, desta necrópole, como a chamava o poeta Roberto Piva, elas nunca poderão voltar para casa. Tem um cara que mora aqui na calçada, na frente de casa, há mais de 20 anos, que saiu da casa dele numa cidade do interior de Minas Gerais, num domingo, depois de uma discussão, depois do almoço, uma discussão familiar. Ele se levantou e ele mora há 20 anos aqui. Ele nunca mais vai poder voltar para casa. Então, para mim, esse é um tema essencial assim, da minha ficção. Assim, um negócio que eu trabalho. Está presente na Morte do Meteoro, está presente na Noite Dentro da Noite, está presente em Curva de Rio Sujo, que é um dos meus primeiros livros. E talvez seja a grande questão desse livro aí que eu estou trabalhando agora. Os seus livros têm muito do atordoamento, né? A gente fica atordoado. Assim. Pode ser isso que você está falando, porque tem uma coisa meio perdida dos personagens, que eles não voltam para casa. Você está falando disso agora, eu pensei no meu nisso de atordoar. O Joca, deixa eu perguntar só uma coisa aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta, porque daqui a pouco tem um tempo, o Instagram determina um tempo. Se alguém da audiência quiser fazer mais alguma pergunta também, só para a gente não ficar monopolizando. É que a gente adora conversar com você. E a gente não gosta de falar, né? É recíproco. Na próxima a gente vai fazer aí na livraria, na maravilhosa livraria. Por favor. Por favor. A Livraria Mandarina está com saudades das pessoas. Espero que seja em breve. Em breve, também espero. E parabéns pelo trabalho, pelas boas ideias, pela garra que vocês estão tendo aí na manutenção da livraria, que, além de tudo isso, tinha sido inaugurada fazia pouco tempo antes de começar o isolamento. E desejo a maior força para vocês aí. Obrigada. Super obrigada. Obrigada por aceitar também o convite, estar junto com a gente. Sim, para que vocês precisarem, é só escrever, principalmente agora que eu já aprendi
como a funciona. usar o live. É. A gente está aprendendo tanta coisa. A gente está aprendendo muita coisa. Hoje eu aprendi também Google Duo. Eu nunca tinha feito Google Duo. Eu tive uma reunião no Google Duo. O Enfim, primeiro curso no Zoom também a gente quase Zoom, né? quase zunou. Ai, mas esse aprendizado é bom, porque a gente cria coragem, né, de enfrentar também. Sim. É Ô, isso. Joca, só então para terminar, assim, eu queria que você fizesse um panorama um pouco assim dessa sua literatura atual. A gente teve um tempo atrás com o Julian Fuchs e ele falou muito sobre pós-ficção, né? Não mais de autoficção, mas de pós-ficção. Esses temas todos que a gente mencionou aqui, essa forma de narrativa diferente, você acha que se encaixa nessa pós-ficção que pode ser um todo ou como é que você vê essas segmentações? Bem, eu não conheço essa expressão, esse termo. Eu não sei o que poderia Seria justamente... querer A dizer. autoficção ele chama de pós-ficção. Pós-ficção para ele até botou naquele livro Ética e Pós-Verdade, da Dublinense, ele fala sobre isso. Que é quando o romance, o registro narrativo perde qualquer limitação. Então, pode entrar no meio um desenho, pode entrar no meio o jornalismo, pode entrar no meio uma pintura, enfim. Eu tô falando de uma maneira simples, né? Maneira Roberta aqui. Olha, eu francamente não sei. Assim, na realidade, a gente está vivendo o auge da ficção, da pior ficção possível. Porque aparentemente o que nós vivemos hoje é a certeza de que nada é verdadeiro. Nada é verdadeiro, né? Tudo é permitido, Fake, né? não é? O fake, né? Exato. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. É essa frase criada por aquele líder de assassinos, um árabe. Foi usado como uma espécie de emblema do William Burroughs, né? E depois pelo Aleister Crowley, o mago inglês. E tá até naquela canção do Raul Seixas que se apropriou dessa frase do Haas, alguma coisa desse, não me lembro o nome. Mas, enfim. O que a gente está vendo claramente é que tudo é uma construção, tudo é fruto de uma construção. E, no entanto, a ficção, a escrita da ficção, ela é essencial. Por quê? Porque ela trata de verdades de verdades muito ambíguas, marcadas pela ambivalência, que é uma característica essencial da verdade, ser ambivalente. E a ficção talvez seja a ferramenta mais adequada para tratar disso. No entanto, o que nós vemos hoje é uma intensa desconfiança, uma brutal desconfiança do público diante do que seja a ficção literária, né? Não à toa a gente vive assim uma espécie de império da não ficção em termos editoriais. Os livros que vendem de verdade são os livros de não ficção, né? A gente vê, por exemplo, séries e filmes que sempre vem com aquele carimbo baseado em fatos reais, vem logo no início baseado em fatos reais. Parece que isso atende à demanda de uma certa desconfiança do público em relação às possibilidades da ficção. No entanto, o campo da ficção, e principalmente da ficção literária, é o lugar ideal para você tratar as ambivalências da verdade. Enquanto que, por exemplo, a gente vê hoje o Estado fazendo ficção, o Estado com E maiúsculo, né? O poder público fazendo ficção. Essa ficção contada pelo Estado, a ficção contada pelo Estado é uma ficção assassina, é uma ficção que mata, né? Mata e muito, e mata coletivamente, mata brutalmente. Atualmente está matando cerca de uma pessoa por minuto nos dias de hoje, né? Em um minuto, é É verdade. necropolítica. A gente está nessa necropolítica. Essa é a mentira que, no entanto, a ficção
conta, se apropria da mentira para se aproximar da verdade, para explorar a verdade, para chegar ao coração da verdade. Enquanto que o Estado tem se apropriado das possibilidades da ficção para perpetuar a sua mentira o tempo todo e, consequentemente, destruir as vítimas dessa mentira, né? Então, veja só que dilema que a gente vive. É por isso que ficam criando... Por isso que ficam criando expressões como pós-ficção. Pós-ficção, escambau,